Por aí também tá dando uma vontade, assim, de movimentar as coisas, de agitar, de colocar os projetos para andar, de botar a cara no sol e falar sobre eles? Porque isso é muita energia desse momento, tem muitos planetas trabalhando para isso. Só que isso facilmente vira também, tipo, uma impaciência, assim, uma vontade de fazer logo, que as coisas deem logo certo, uma agitação, ou melhor, uma inquietação, assim, que pode fazer a gente botar os pés pelas pernas. Por isso que é tão importante a gente entender como cada planeta está se movimentando, que área está influenciando na nossa vida. Meu nome é Olga Rodrigues, eu sou terapeuta ayurvédica e astróloga védica, e esse é um canal para a gente explorar juntos essa sabedoria milenar, mas de uma forma simples, aplicada às nossas vidas. Então vamos lá. Então, o que aconteceu nos últimos meses que fez com que a gente se sentisse mais nessa energia de estagnação? Teve algumas coisas, mas eu acho que uma das principais é que a gente passou por um tempo de Marte em Peixes com Saturno. Então pensa que Marte é o guerreiro, ele é o cara que vai e que faz, é o cara da ação, né? Então ele vai nos impulsionar a agir. Quando ele está em Peixe, que é um signo de espiritualidade, de imaginação, de sonho, essa ação ela fica muito assim no mundo dos sonhos, no mundo das ideias, muito no pensar. No fundo, Peixes é como se fosse o útero, né? Onde estão os nossos projetos, onde estão os nossos sonhos, ainda as coisas por acontecer. E Áries seria o nascimento. Então, quando Marte está ali, ele não tem muito o que fazer, ele fica mais contemplando as coisas e pensando sobre valores, sobre ideais. Especialmente porque estava junto com Saturno. E Saturno é o planeta que é um professor, é aquele professor meio bravo, assim, né? Então ele vai chegar e vai falar: olha, esse projeto que você tem aí, tem certeza? Eu acho que tem esse problema, esse problema e esse problema. Então isso começa a nos dar uma freada, assim, né, nessas coisas. E eu tô falando de projetos, é só uma palavra, porque na verdade podem ser projetos pessoais, não precisam ser coisas de trabalho. Pode ser coisas de casa, pode ser questões na relação que você estava sentindo, ou relação com os filhos, sentindo assim que tem uma coisa aqui que eu preciso mexer e será que sim, será que não? Pode ser rotina também, pode ser com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu estudo. Isso tudo vai muito depender de onde Marte fica, né? Quando estava em Peixes e agora em Áries. Mas o que importa é que agora é um tempo de ação. A gente ainda está passando um tempo em que a gente chama na astrologia védica de Kala Sarpa, em que os dois nodos, que é Rahu e Ketu, talvez em outro vídeo eu explique melhor sobre isso, mas são os nodos lunares, os lugares onde os eclipses acontecem, eles estão meio que fechando assim os outros planetas. Então, Kala Sarpa significa o abraço da serpente. Então, pode ser que a gente esteja sentindo um pouco ainda esse aperto. Não quer dizer que os planetas estejam se movimentando e que tudo vai se abrir assim magicamente. Tem uma certa tensão, mas as coisas estão começando a andar. E talvez a palavra da vez agora, sim, seja ação e comunicação. Por quê? Porque a gente tem Mercúrio e Vênus fazendo uma troca maravilhosa, assim. Porque um está no signo, estão em signos trocados, né? Isso é uma conjunção, assim, que na astrologia védica a gente considera muito auspiciosa. Porque é como se eles estivessem colaborando, né? Então, a partir de dia 14, depois a partir do dia 15, Mercúrio foi para Touro, que é um signo de Vênus, que fala de segurança, de conforto, de beleza. Então, essa capacidade da gente comunicar com beleza, com inteireza, com segurança, com consistência, com uma certa profundidade também, né? Falar sobre aquilo que a gente sente, que a gente quer criar, né? Então, tem tudo isso. E aí, Vênus foi para Gêmeos, que Gêmeos também é um signo de comunicação. Na astrologia védica, e assim, né, esquecendo esse estereótipo de Gêmeos como uma indecisão, Gêmeos não é uma indecisão, tipo, agora quero uma coisa, agora quero outra. Gêmeos é um signo de dualidade, né, de encontro de opostos. Na astrologia védica, ela é mithuna, conexão divina entre dois opostos. Não são gêmeos de irmãos. Elas são duas pessoas que se encontram e que trazem coisas diferentes, né? Então, Gêmeos é esse signo em que a gente consegue sempre ver o outro lado da questão.
e que isso nos faz estudar e aprender e ensinar cada vez melhor. Então, se Vênus, que é o planeta do amor, da arte, da beleza, está ali, ele está facilitando a comunicação sobre todos esses temas. Está facilitando também que a gente, novamente, comunique de uma forma bela, comunique de uma forma até afetuosa, criativa, que a gente encontre formas criativas de se comunicar, né? Talvez por isso eu tenha voltado a esse canal no YouTube. Pode ser uma ideia, né? E ali ela vai encontrar Júpiter, que é um outro benéfico. Então, Júpiter é o planeta da espiritualidade, é o planeta do otimismo, é ele que expande. Então, a gente tem Vênus, que é um planeta também muito benéfico, e Júpiter juntos em Gêmeos. Então, eles trazem, sim, uma expansão para aquela casa. Então, você pode ver que a comunicação é o tema da vez, assim, né? Agora a gente vai comunicar sobre o quê? A gente vai agir sobre o quê? Isso vai depender muito de onde esses planetas estão no seu mapa. Por isso que é tão importante saber. Só que tem um detalhe, na astrologia védica a gente não pensa nas previsões a partir do Sol. Não que o Sol não seja importante, mas a gente vai pensar a partir do ascendente, sobretudo, e ler também a partir da Lua, tá? Porque a Lua vai falar de como a gente se sente, como a gente percebe tudo isso que está acontecendo. O ascendente vai falar um pouco mais das coisas que realmente estão acontecendo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no link que está aqui embaixo. Você vai entrar na calculadora e você vai anotar. Ah, o meu Sol é nisso, o meu ascendente é tal, minha Lua é tal. E você vai ver a parte do vídeo que fala do seu ascendente e da sua Lua. Pensa que o ascendente são as coisas que vão acontecer e a Lua são fala mais da forma como você percebe as coisas, né? Então, as previsões, elas vão ser mais afiadas, digamos assim, quanto mais você conseguir conjugar esses dois, as previsões a partir do ascendente e as previsões a partir da Lua. Então, são únicas. Uma pessoa com o mesmo ascendente que você vai viver tudo isso de uma outra forma, porque vai ter uma outra Lua. Espero que tenha dado para entender. Se não der ficar dúvida, você me escreve aqui embaixo, tá? Se a sua Lua ou seu ascendente é Áries, na astrologia védica, você está num momento de ação. Porque Marte acabou de voltar para casa e está na sua casa 1, ou em cima da sua Lua. Ou seja, essa energia de fogo que você já tem, natural, ela está impulsionada. Então é a hora em que você vai colocar as coisas realmente para andar, né? Especialmente na sua vida pessoal, mas também assim acaba afetando todas as áreas da vida aqui, né? Mas aí tem duas áreas que são bem específicas que vão ter um foco maior nesse tempo, que são as questões financeiras ou estruturais de segurança e a parte da comunicação. Por quê? Porque a lua nova em Kritika, que é um nakshatra, que é regido por Agni, que é o deus do fogo, que nos ajuda assim a perceber o que é que a gente precisa depurar, o que a gente precisa queimar, purificar para a gente conseguir avançar, foi na sua casa 2, que é a casa justamente de recursos financeiros, de segurança, de valores, da forma como a gente come, da forma como a gente fala. Então, tudo isso vai estar muito em foco agora. Num bom sentido, assim, né? É uma energia para conseguir colocar essas coisas para andar, assim, né? E, ao mesmo tempo, na casa 3 a gente tem Vênus, e a casa 3 é uma casa de comunicação. Então, tudo aquilo que eu falei sobre comunicação, no seu caso, tá assim, extrapolado ao máximo, né? É um momento de quaisquer questões ali financeiras ou de segurança que você tivesse tido nos últimos tempos, comunique sobre elas, divulgue seu trabalho, traga as coisas para a luz, porque é isso, é essa comunicação que vai fazer com que você tenha mais força nessa casa 2. Então, Touro, se o seu ascendente ou a sua lua em Touro, acabou de acontecer uma lua nova aqui. Então, isso significa que esse é um ciclo extremamente importante para você, né? É uma hora de semear alguma coisa extremamente importante para você, que se for o ascendente tem mais a ver com as coisas que você está fazendo no mundo, assim. Se for a lua, tem mais a ver com a forma como você se sente. De qualquer forma, tem uma semente para ser plantada nesses 28 dias aqui que estão
que começaram agora, né? E Mercúrio aqui vai ajudar a falar sobre isso, a se comunicar, a escrever. Então use bastantes formas de colocar para fora tudo isso que você está sentindo e tudo isso que você está vivendo. Até porque Vênus, que está na casa 2, está ajudando muito as questões financeiras, as questões de segurança, as questões estruturais. Então, é hora de falar sobre isso, de falar sobre as coisas e de investir em você, basicamente. Qual que é a única questão aqui, né? Na casa 12 a gente tem Marte. A casa 12 tem muito a ver com sonhos, com dúvidas, né, com vazio, com meditação. Então, Marte pode trazer uma certa impaciência aqui, né? Pode trazer um sono inquieto, muitos sonhos confusos. E é isso. Cuide do seu sono, cuide desse momento de meditação, de estar com você mesmo, que as coisas vão andar. Ascendente ou a sua lua é Gêmeos, a gente está num momento que sim, de comunicação, porém um momento um pouquinho mais introspectivo que os outros ascendentes e as outras luas. Porque a lua nova que acabou de acontecer e Mercúrio estão na casa 12. Ou seja, é um momento de fechar alguns ciclos internos, assim, né? E talvez a grande comunicação que tem aqui seja um pouco sobre isso também. Porque isso não quer dizer que vai ser uma coisa, um processo difícil, complexo, triste, é só um momento introspetivo, de olhar para dentro mesmo, né? Porque de qualquer forma a gente tem Vênus e Júpiter na casa 1, então tem uma expansão. Só que essa expansão, para ela acontecer no seu caminho, você precisa cortar o que já não está servindo. E isso é um processo extremamente interno, de uma revolução interna mesmo, introspectivo. Então, é isso. Precisa olhar para dentro. Você tem ascendente ou a lua em câncer, chega de enrolar, assim, né? Chega de achar que precisa estudar mais e mais e mais. Eu sei que Saturno ainda está na sua casa 9, que é a casa dos estudos, então vai sempre questionar se é suficiente o que você já estudou, o que você já pensou, o que você já programou. Mas Marte na casa 10 é sim impulso para a carreira, tá? E Mercúrio na casa 11, que é uma casa de conexões, de coletivo, de rede social, não no sentido de rede social que a gente usa, mas de rede social que você cria, tá falando assim: se você quer atingir essas metas, esses seus sonhos, especialmente profissionais aqui, tá? Precisa comunicar sobre eles. Precisa trazer para esse coletivo, seja ele qual for, tá? Para sua rede de amigos, para sua rede de conhecidos, precisa trazer, tá? E Vênus e Júpiter na casa 12 estão trazendo, assim, ao mesmo tempo que você está colocando tudo isso para fora e apostando nessa parte profissional mesmo, tem um lado extremamente conectado à espiritualidade, assim, né? Espiritualidade não é religião, tá? Então é a espiritualidade que você tem, que você acredita, que você confia, né? Pode ser uma coisa muito interna, muito própria, mas de fato a casa 12 ela traz isso e a gente tem Júpiter e Vênus, são dois professores, né? Ali. Então, trazendo assim bastante luz e bastante beleza também para esse caminho espiritual, de autoconhecimento, como você quiser chamar. Então, a gente tem essas duas energias aqui que é muito bom saber movimentar elas, né? Tá no mundo, falar sobre as coisas que a gente faz e ao mesmo tempo ter esse momento interno de conexão. Então, se você tem a lua ascendente em Leão, a última lua nova, que foi dia 16, que trouxe essa energia de depuração, de transformação, né, através de Agni, que é o fogo, o deus do fogo, foi justamente na casa 10, que é a casa da carreira. Então, tem alguma coisa para ser mexida aí, né, para ser depurado, o que precisa ser purificado, que não está mais cabendo. Mas também uma grande capacidade de comunicar sobre isso, porque a gente tem Mercúrio ali e o Sol, então uma casa da carreira extremamente forte nesse momento, né? E com Vênus e Júpiter na casa 11, que é uma casa de coletivo, comunidade, de rede social, de interação, de realizações e de metas, o que está nos dizendo?
que tá tudo ali, né? Tá muito fácil de conseguir, porque são dois planetas que são extremamente benéficos. Tá muito fácil de conseguir. Só precisa passar realmente por essa depuração. E é interessante porque Marte está na casa 9, que é uma casa de estudos, de professores, de viagens, assim, viagens com significado, não é uma viagem que você faz qualquer. Uma viagem, antigamente seria uma peregrinação, né? Uma viagem que você faz com um sentido mais profundo, assim, de aprendizado, de crescimento. Então, tem muita força aí, né? Nessa força para estudar, nessa força para ir além e, ao mesmo tempo, esse impulso para renovar a carreira de alguma forma e, ao mesmo tempo, comunicar sobre tudo isso, né? Para alcançar as metas e as realizações que você tem. Se o seu ascendente ou a sua lua são virgem, significa que Marte está na sua casa 8, que é uma casa de transformação, de mudanças, de emoções profundas. Então, tem alguma coisa muito forte acontecendo, né, internamente. É um momento. Marte vai olhar as emoções, mas ele vai olhar assim, de frente, né? Então, vai trazer uma transformação com toda certeza, assim, né? E essa lua nova que aconteceu agora foi na casa 9, que é uma casa de estudo, de conhecimento, de espiritualidade também, né? De professores. Então, a forma como a gente procura conhecimento sobre essas emoções, de como a gente fala sobre essas emoções, é extremamente importante agora. E, ao mesmo tempo, tudo isso vai trazer crescimento na área profissional, porque a gente está falando de uma casa 10 que está ocupada por Júpiter e por Vênus. Então, Vênus traz beleza, traz criatividade para a área profissional e Júpiter traz expansão, traz otimismo, traz sorte mesmo, né? Então, pode ser um momento em que aparecem oportunidades ótimas. Só que você precisa comunicar para chegar lá, para conseguir que essas oportunidades cheguem. Você tem a Lua ascendente em Libra, temos Marte na casa 7, que é uma casa de relacionamentos. Então isso traz muita energia para os relacionamentos. Pode ser o momento de encontrar alguém se você não tem ninguém. Pode ser o momento de que você está realmente focando na sua relação e focando em mudar as coisas que estão precisando mudar. Pode ser que nos últimos meses você tenha vindo com alguns desafios, algumas questões, né? Para serem resolvidas e agora é hora. Só que é preciso cuidar para isso não virar uma briga, né? Para não serem duas pessoas ali vendo quem fala mais alto, assim, né? E, ao mesmo tempo, com Mercúrio na casa 8, a gente tem um momento de falar sobre as emoções mais profundas que vai ajudar justamente nesse tema de relações, né? Então, isso é ótimo, né? Mas é preciso cuidar com essa vulnerabilidade, é preciso se abrir, mas é preciso saber se abrir também, né? Para não ficar só aquela coisa de ai, você me magoou e eu agora vou te magoar. Sai um pouco disso, assim, né? Mas Vênus e Júpiter na casa 9 vão ajudar, assim, o autoconhecimento, a espiritualidade, né? Então, Vênus e Mercúrio estão fazendo essa troca que vai ajudar bastante a entender melhor essas emoções profundas e que de alguma forma podem trazer também momentos de intimidade maior com seu parceiro, sua parceira ou com alguém que você venha conhecer. Então, se você tem a Lua ascendente em Escorpião, a Lua Nova acabou de acontecer na sua casa 7. Então, o que ela pediu? Que você olhe no seu relacionamento que coisas que estão precisando ser purificadas, né? E se você não tem um relacionamento, na forma como você se relaciona, não precisa ser só um relacionamento de casal, é na forma como você se relaciona como um todo, né? E Vênus e Júpiter na casa 8, especialmente Vênus, né, que é o planeta do amor, na casa 8, que é uma casa de transformação, mas que também é uma casa de intimidade, pode trazer mais momentos de intimidade mesmo, de explorar essa sensualidade, enfim, né? Agora, na casa 6, a gente tem Marte. Então, é um momento de também muita ação e muito foco assim na rotina, né? Então, que coisas que você está precisando mudar, que coisas que você está precisando, hábitos que você quer ganhar. Agora é a hora, porque Marte está ali, então ele vai ser ótimo, assim, ele vai te dar a força que você precisa para isso. Se você tem a Lua ou o ascendente em Sagitário, é um momento de romance, eu diria.
Tá. Porque a gente tem um foco na casa 5, a gente tem um foco na casa 7, que são duas casas, assim. A casa 7 é uma casa de relacionamentos, né? É, relacionamentos um pouco mais sérios, e a casa 5 é uma casa de romance. Então a gente tem Marte ali. Quem é Marte é fogo, né? É o calor. Então, fogo na casa de romance é ótimo, né? Já de cara, mesmo que você não tenha, pode ser a oportunidade de você conhecer alguém. E Vênus e Júpiter na casa 7 vão dizer o quê? Que se chegar esse alguém, vai ser uma pessoa que vai trazer o quê? Beleza, sabedoria, todas essas coisas que Júpiter e Vênus trazem. Não de certeza, mas favorece, né? Se você já tem uma relação, é o momento de ter mais romance e ao mesmo tempo de conseguir enxergar esses momentos de conexão e de crescimento, né, entre as duas pessoas. E ao mesmo tempo, na casa 6, que é uma casa de rotina, de desafios, né? A gente tem Mercúrio. Então, e a gente teve uma lua nova aqui. Então, é um momento também de depuração dessa rotina, de pensar sobre essa rotina, talvez até como isso afeta a sua relação, ou como a sua rotina afeta você conhecer outras pessoas, caso você esteja sozinha, sozinho, né? Então, tem a combinação desses três. Tem a Lua ou o ascendente em Capricórnio. Isso significa que durante um tempo, Marte ficou ali na sua casa 3 com Saturno. Casa 3 é uma casa de força de vontade, de comunicação. Então pode ser que os últimos tempos tenham sido difíceis para colocar as coisas em prática. A partir do dia 11 isso já começou a mudar, porque a gente já começa a ter Marte na casa 4, que é uma casa de emoções, então tem que cuidar um pouco com essas emoções fogosas, quentes demais, né? É bom, mas precisa cuidar. E de casa, de lar. Então pode ser um momento de encontrar uma casa, pode ser um momento de focar na casa, de arrumar as coisas que você está querendo arrumar faz tempo, né? Mas sobretudo assim, de arrumar o seu lar interno, de como você se sente, de como estão as suas emoções. E ao mesmo tempo, a gente teve uma lua nova na sua casa 5, né? E a gente tem Mercúrio ali. Então isso traz muita criatividade, traz uma grande capacidade de se colocar no mundo de uma forma criativa, que é muito interessante. E para quem está querendo ter filhos ou focando na relação com os filhos, ótimo, né? E a casa 6 a gente tem Júpiter e Vênus. Então a casa 6 é uma casa de desafios, é uma casa de saúde, questões de saúde, né? Então, se você, por exemplo, está passando alguma coisa judicial, ou se você passou por alguma coisa de saúde, agora é o momento em que tudo isso vai começar a se acalmar e a melhorar, né? Mas lembra que precisa usar os planetas, né? A energia dos planetas. Então as coisas melhoram, sim, né? Mas sabendo usar essa energia de Marte, essa energia de Mercúrio. Então a energia da ação e a energia da comunicação, e aí essas coisas elas vão começar a melhorar. Qualquer desafio que você tenha vindo a passar nos últimos tempos vai começar a melhorar. Se você tem a Lua ou o ascendente em Aquário, as questões financeiras nos últimos tempos podem ter andado meio difíceis, assim. Às vezes não quer dizer que você tenha tido problemas mesmo, mas a forma como você se sente em relação às finanças é um pouco menos. Quando a pessoa se sente um pouco menos segura, um pouco menos abundante, assim, com mais dificuldade, como se tudo fosse bastante mais difícil. Quando Marte passa para a sua casa 3, que é uma casa de força de vontade, de iniciativa, de comunicação, isso começa a se dissipar e ainda tem pouco, porque Saturno está ali, mas começa a se dissipar e Marte começa a dar assim muita força de vontade de correr atrás de fazer as coisas, tá? E como Vênus está na casa 5, que é uma casa de criatividade, e Júpiter, a gente tem muita criatividade para lidar com isso nesse momento, né? E de alguma forma, isso é relacionado às emoções, assim, né? Porque Mercúrio está na casa 4, que é uma casa de emoções, e de lar, o lugar onde você mora mesmo, né? Então, tudo isso está conectado, assim, né? Essa força de vontade, essa criatividade, às vezes a relação com os filhos e a capacidade de tornar a casa um lugar mais agradável, mais bonito, mais confortável, que vai refletir a forma como você está dentro de você, né, das suas emoções. Você tem a lua ascendente em peixe, tem sido um momento, assim,
tenso, né? É um momento de muita transformação, porque a gente tem Saturno ali, né? Só que quando Marte estava ali, isso trazia ainda mais uma sensação de que as coisas não estavam andando. Agora Marte passa para a casa 2, né? Que é uma casa de segurança, de questões financeiras, né? Então traz um foco maior nisso, né? Sai desse lugar de o que que eu estou fazendo com a minha vida? Será que tem algum problema? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Preciso rever tudo que eu faço, toda a minha vida, porque às vezes pode ser um pouco o tema dos últimos tempos, e passa um foco maior passa a ser nas questões financeiras, de vamos lá, e com Mercúrio na casa 3 que é uma casa de comunicação, de comunicar mesmo, de se colocar para fora, de começar a falar mais assim, né? Então sai um pouco desse casulo, se é que você teve nesse casulo nos últimos tempos, assim, uma coisa mais introspectiva e começar a ir mais para fora. E com Júpiter e Vênus na casa 4 isso ajuda tanto nas questões de casa, do lugar onde você vive, assim, né? De tornar esse lugar mais confortável, mais bonito, mais acolhedor para você, como de estabilizar suas emoções, né? Então, as suas emoções vão ser um ponto de crescimento enorme agora, né? Então, tudo isso que você passou de ficar refletindo, pensando, às vezes até duvidando de você, agora vai ter um momento em que tudo isso vai começar a ganhar um ar, assim, né? Isso pode ser a casa também, né? A casa começar a ficar um lugar mais arejado, assim, internamente também, né? Um momento de maior estabilidade emocional e de sair um pouco desse lugar das dúvidas e de introspecção. Não é isso, essa inquietação que você está sentindo, ela não é à toa, tá? Ela tem um porquê e ela pode ser usada de uma forma muito positiva, né? A gente só precisa saber como, que áreas nos afetam. Agora você ouviu tudo isso sobre a sua lua, sobre o seu ascendente, e aí você pega isso e vai pensando assim, né? Em que isso ressoa com você, o que isso traz para você, é, que coisas que realmente estão chamando sua atenção e pega esses próximos 25 dias, né? Agora que a gente já passou 3 dias desse ciclo lunar, para trabalhar sobre essas coisas, assim, né? Que depois as energias vão mudar um pouco, mas por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado. Compartilha, subscreve e nos vemos por aqui.